Bem-vindos a mais um novo vídeo em nosso canal Resgate da Verdade. Hoje nós trouxemos um texto para meditação que está em Lucas, no capítulo 18 e os versículos do 9 ao 14. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Amados, desde a antiguidade, o homem tem buscado sua autonomia, sua independência. Depender somente de si mesmo é um sonho de consumo do homem. É sua ambição. Sentir-se autossuficiente, valorizado, importante, dono de si. Ser promotor de seu próprio crescimento. Se, por um lado, essa busca pode proporcionar ao homem desfrutar da essência de ser humano, por outro lado, pode torná-lo arrogante e presunçoso. Pode levá-lo a inflar o seu ego demasiadamente e a desprezar, humilhar o seu próximo, o seu semelhante. Mesmo quando admite a soberania, o senhorio de Cristo, uma pessoa cheia de si, ela tende a pensar que ela é digna, é merecedora das bênçãos e de benefícios especiais, em detrimento a outra que ela julgue, por exemplo, pecadora e infiel, e, portanto, indigna de desfrutar dos benefícios, da atenção e dos cuidados divinos. Nessa passagem que nós estamos meditando, o Senhor Jesus se dirigia exatamente a essas pessoas que confiavam demasiadamente em suas próprias justiças. Pessoas que se achavam e, por assim ser, e assim pensar e agirem assim, menosprezavam as demais pessoas. Então, a essas pessoas o Senhor contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu é o religioso, porque a religião judaica tinha facções, e uma das facções é o farisaísmo. Os fariseus, eles guardavam a lei mosaica, bem como também a interpretação dos rabinos, a interpretação do texto sagrado, a tradição dos rabinos. Eles guardavam, eles eram religiosos, abnegados. Então, o fariseu se tratava do religioso. E o termo fariseu significa
separado, separatista. Então, já se achavam mais dignos, mais importantes do que as demais pessoas, ou as demais facções. Já o publicano era uma classe, digamos assim, odiada. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles serviam ao inimigo, digamos assim, porque os judeus eram dominados pelos romanos. E nesse caso específico, tinha um agravante: se tratava de um judeu que prestava serviço ao inimigo. Pense na situação. Esses dois homens se dirigem ao templo para orarem. O verso 11 diz: o fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Os fariseus, eles tinham o costume, o hábito, de sempre buscarem se sentarem nas primeiras poltronas, sempre se destacarem. No caso aqui, além de possivelmente estar na frente, em posição de destaque, ele ficou em pé para orar. Tudo bem que foi no seu íntimo, foi uma oração introspectiva. Mas ao invés de estar reconhecendo a sua posição de pecador indigno e a posição do Deus Altíssimo, do Soberano, ele tratou de estar se vangloriando, enaltecendo-se. Ele tratou de dizer para Deus o quanto ele era obediente à lei, o quanto ele era cumpridor de suas obrigações religiosas. Isso, automaticamente, estava embutido o desejo, ou a simples declaração: eu mereço, eu sou digno de ser agraciado, de receber bênçãos especiais, privilégios especiais, porque eu não sou, Senhor, como os demais homens. Eu sou separado para o teu serviço. Eu sou um servo do Senhor. Não posso ser comparado a esses homens pecadores, esses corruptos, adúlteros, roubadores. Tampouco posso ser comparado a esse publicano aí, esse cobrador de imposto, que na verdade ele nem deveria estar aqui no templo, se é um lugar sagrado. Essa raça de nível baixo não deveria nem estar aqui. Era esse, por certo, o sentimento dele. Agora, veja a atitude do publicano. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Notaram a diferença? Enquanto um estava preocupado em apresentar os serviços prestados, o quanto ele era fiel, o quanto ele era obediente. Olha, veja, no verso 12 que eu não citei, ele ainda ousou a dizer: eu faço além, Senhor. Porque a lei de Moisés não versava sobre a questão do jejum, não estabelecia uma obrigação, uma obrigatoriedade ao jejum. E eles jejuavam 2 vezes na semana, às segundas e às quintas-feiras. Mas fazia além. Outra coisa, as regras sobre os dízimos na lei consta
Mas eles faziam mais ainda. Eles tiravam o dízimo de tudo que você imaginar para consagrar ao Senhor. Mais um motivo para vangloriar-se, como se isso fosse possível. O ser humano, viu o pecador, se vangloriar diante do Santo, do Puro, do Todo-Poderoso, né? Bom, o publicano não estava preocupado em se destacar, em ser visto pelos homens. Ele foi ao templo para orar, para se descortinar perante Deus. Então ele ficou distante. Ele não queria destaque. Ele sequer erguia o olhar em direção aos céus, por se achar indigno. Veja a situação. Por se achar indigno até de olhar para o céu em direção ao Altíssimo. Ele batia no peito e confessava. Está aqui o texto. Confessava. Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou um pecador. Que diferença. O homem se considerava indigno. O homem reconhecia a sua condição de pecador e confessava ao Senhor, rogando o seu perdão, a sua misericórdia, a sua reconciliação. Meus amados, confissão de pecados só é válida quando do âmago do confessante essa confissão brota. Confissão de pecado tem que vir da consciência. O elemento tem que estar consciente da sua condição, da sua necessidade. Essa confissão tem que ser sincera, verdadeira, que venha da consciência da sua condição de pecador, da necessidade dele obter o perdão, a reconciliação com Deus. Então, é somente assim que a confissão produz o efeito necessário. A cura espiritual, o cancelamento dos pecados e uma vida nova em Cristo Jesus. Com isso, eu estou declarando, dizendo que não adianta uma confissão decorada, uma repetição de uma frase já pronta, um ato de erguer a mão em sinal de aceitação, em se tornar um membro de uma instituição religiosa, participante assíduo dos encontros. Isso não faz diferença alguma se não houver uma conversão sincera. Então a pessoa, no máximo, o que é que acontece? Pela convivência naquele novo ambiente, adquire certos trejeitos, certas maneiras de falar, certos jargões. Mas mudança, transformação real não acontece. Não pode acontecer. Porque não houve conversão real, entende? Aquela confissão não brotou da consciência. Porque quando não brota da consciência, o que pode gerar é um relacionamento neurótico entre o homem e Deus. Sabe? Aquela patologia, aquela doença psicológica. Isso que é verdade. Porque não produz o efeito necessário. A cura divina, que é o perdão dos pecados, a reconciliação com o Senhor pelo sangue precioso de Jesus. Porque não houve uma confissão de coração. Então não faz diferença. Aí você pode dizer, você está dizendo que uma pessoa pode estar tanto tempo frequentando, sendo membro de uma instituição religiosa e não ser convertido? Exatamente.
Quantas pessoas às vezes levam anos para poder ter um encontro pessoal com Cristo de verdade? Muitas pessoas. Por quê? Porque tem que brotar do âmago, como o publicano. Ele batia no peito, ele se humilhava diante do Senhor, ele rogava o perdão de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador. Diferente do outro, que em nenhum momento reconhecia a sua condição de pecador. Pelo contrário, ele buscava enaltecer-se, vangloriar-se, como se fosse digno, merecedor dos benefícios do Senhor. Quase que impondo de Deus uma atitude, uma ação em seu benefício. Porque eu não sou como os demais homens. Essa, infelizmente, é a atitude de todo religioso praticante. Todo religioso praticante tem essa inclinação, essa tendência de se auto-justificar e menosprezar as outras pessoas. Olhar com indiferença. Por quê? Porque se acha santo, se acha especial, porque cumpre, sabe, as suas obrigações religiosas. Se acha especial, diferente, e portanto, Deus tem que tratá-lo de forma diferenciada. O Senhor Jesus, para encerrar, no verso 14 diz: eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Meus queridos, diante do Altíssimo, só há uma posição de humilhação. Precisamos reconhecer quem nós somos e que é Deus. Diante dele, só há uma alternativa: nos humilharmos, nos sujeitarmos, porque nós é que precisamos do perdão, da reconciliação, porque nós é que somos pecadores. Então, aquele que se humilhou foi exaltado, voltou para casa perdoado, aliviado, em paz no coração. Aquele outro, o fariseu, voltou para casa do mesmo jeito que foi para o templo. Porque não houve mudança, não houve arrependimento, não houve uma atitude de humilhação, de pedir perdão ao Senhor pelas falhas. Ele queria benefícios. Então essa é a diferença entre uma pessoa que se descortina perante Deus, que se humilha perante o Senhor, e uma que cumpre apenas as suas obrigações religiosas, suas obrigações ritualísticas. Essa é a diferença. Quantas vezes a pessoa vai ao templo, vai à igreja, vai às missas, e o que acontece? Ela chega na porta, deixa no cantinho assim o seu eu, a sua personalidade corriqueira, normal, e ali é outra pessoa, é como se fosse outra pessoa. Está ali louvando, está ali ouvindo a palavra, está ali ensinando, pregando. Saiu, pega de volta o seu eu e vai para casa. Não houve mudança nenhuma mudança de comportamento, porque não houve conversão. É preciso que a gente se conscientize disso. Precisamos reconhecermos quem somos perante Deus e todos os dias nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos com sinceridade, com consciência, para podermos recebermos o perdão e verdadeiramente desfrutarmos de vida nova. O Senhor Jesus diz que quem está nele tem vida nova. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Não é um retoque, uma maquiagem, sabe,
um arranjozinho. Não, é novidade de vida. O poder do Evangelho de Cristo realiza isso na vida de todo aquele que crê e se entrega, como fez o publicano. Ele se humilhou, reconheceu a sua condição e foi recompensado com o perdão, com a bênção da novidade de vida, de estar em paz com Deus, em paz consigo. Reflitamos sobre isso e tomemos a atitude correta que Deus espera, que o Senhor espera de cada um de nós. Fique em paz, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos conceder.